Como vocês já devem estar sabendo, foi anunciado um novo jogo de cartas da Marvel, o Marvel Snap. E aqui nesse vídeo, primeiro a gente vai fazer um resumo sobre como o jogo vai ser. Já tem diversos resumos bem legais na internet, no YouTube, de canais muito legais, falando sobre como o jogo vai ser. Você pode ver o próprio trailer em inglês, explicando bem direitinho como o jogo vai ser. Aqui vai ser bem um resumo bem resumido. E depois de a gente fazer esse resumo, nós vamos se concentrar nas localizações do jogo. Vamos falar sobre a lore, sobre as condições dessas localizações, comentar um pouco sobre elas. As localizações são como que as áreas, os terrenos do jogo, e nós vamos se concentrar naqueles que já foram mostrados até agora, que já foram divulgados até agora. Muito bem, agora feito o resumo, vamos falar das localizações que nós já tomamos conhecimento até agora. As cartas, elas vão poder ser adicionadas numa localização antes dela ser revelada. Então, no primeiro turno, a primeira localização vai ser revelada. Mas se você quiser colocar a sua carta do primeiro turno, se tiver energia para isso, né, que é o custo para realizar jogadas no Snap, você pode jogar na terceira localização, na segunda localização. Elas não têm um custo diferente, pelo menos até agora não vimos nenhuma localização que muda o custo das cartas. Você pode jogar em qualquer uma das três localizações, mas a primeira vai ser revelada no primeiro turno, a segunda no segundo turno e a terceira no terceiro turno. Algumas condições, elas afetam a carta quando ela é jogada. Por exemplo, tem uma condição que destrói a carta quando ela é jogada naquela localização. Se você jogar nessa localização antes de ela ser revelada, a carta não vai ser destruída. Não vai ter ativado a condição da localização ainda. Entendido isso, vamos falar sobre as localizações especificamente. A primeira localização é a Embaixada de Wakanda. Simples, ela dá mais 2 de poder para as cartas que estão na mão dos jogadores. Ou seja, quando essa localização for revelada, quando a Embaixada de Wakanda for revelada, as cartas que estiverem na sua mão vão receber mais 2 de poder. Se você comprar uma carta depois que ela já foi revelada, ela não vai receber esse buff. Ela ativa na hora que é revelada. As cartas que você estiver segurando naquele momento recebem mais 2 de poder. A próxima é a Mansão dos Vingadores. No turno 5, todas as cartas devem ser jogadas nessa localização. Ou então você não vai jogar mais nada. Então ela te obriga a fazer as suas jogadas do turno 5 nessa localização. Então vai requerer que você pense um pouquinho, se levando em conta que ela vai ser revelada no máximo até o turno 3, então você já vai pensar, eu posso deixar para fazer essa jogada que eu vou ser obrigado a fazer aqui no turno 5, enquanto isso eu vou fazendo jogada em outra localização. Ou você pode forçar o seu oponente a fazer uma jogada ali no turno 5 antes, para quando ele tiver que fazer uma jogada no turno 5, ele, na verdade, está querendo fazer uma jogada em outra localização. A próxima é o Trono Espacial, que é o trono do Thanos. Ela tem uma habilidade que super combina com a história dessa localização. Apenas uma carta de cada jogador pode ser colocada nessa localização. Então você, obviamente, vai querer colocar uma carta muito forte ali, né? Porque só ela que vai poder ficar ali. Ou você vai abrir mão dessa localização e se concentrar nas outras duas. Mas super combina com o trono do Thanos essa habilidade, porque só uma pessoa pode sentar ali por vez. A próxima é o Cosmo Carmesim, que é a dimensão que está dentro do Citorax, a joia que dá poder entre outros personagens, ao Fanático. É a joia que faz o Fanático ter o poder que ele tem, mas essa joia já esteve nas mãos de outros personagens, como Colossus, por exemplo. O que no jogo essa localização vai fazer? As cartas de custo 1, 2 e 3 não podem ser jogadas ali. Obviamente é uma localização que vai prejudicar os baralhos que têm um arquétipo de baixo custo, de encher a mesa com cartas baixas e depois ir bufando essas cartas. Ela vai ser prejudicada porque ela não vai poder colocar cartas de baixo custo ali. Mas é interessante lembrar que se essa localização não foi revelada e você já tiver ali cartas de custo 1, 2 e 3, ela vai continuar ali
sem problema. A próxima é o Lugar Nenhum. Aqui é onde você vai encontrar o Coragem e o Cão Covarde. Não é desse universo que a gente está falando. Lugar Nenhum é a cabeça do Celestial, né? A cabeça decepada do Celestial. Já apareceu nos filmes. E no jogo aqui, quando você jogar uma carta aqui, essa localização vai destruir a carta. Então, você vai ter que tomar o lugar, a localização, de uma outra forma do que jogando cartas ali. A menos, é claro, que você queira que a carta seja destruída. Tem cartas que se beneficiam de serem destruídas, como, por exemplo, o Deadpool, quando ele é destruído, ele volta com o dobro de poder. Tem a Morte, que a gente vai ver quando for falar das cartas, que diminui o custo de energia que ela precisa para ser baixada pela quantidade de cartas que forem destruídas. Então você pode se aproveitar dessa localização. Mas se você quiser deixar cartas ali para tomar controle daquela localização, você vai ter que fazer isso movendo as cartas com habilidade que algumas cartas têm, como por exemplo o Noturno. Ele pode se mover de uma localização para outra por causa da habilidade dele. Ou da Garota Esquilo, por exemplo, que ela summona uns esquilos em outras localizações, então ela vai aparecer ali. Ou da Ninhada, que adiciona outros 2 membros da Ninhada, porque daí você vai jogar a carta principal da Ninhada, ela vai ser destruída, mas as outras 2 cartas que ela summona quando ela é invocada vão continuar ali. Então você vai ter pelo menos algum poder ali com os tokenzinhos que a carta da Ninhada selecionou. Então assim você vai poder deixar cartas ali naquela localização. A próxima é Zandar, que é o planeta natal da Tropa Nova. No jogo, as cartas jogadas ali têm mais 1 de poder. É uma condição bem vanilla mesmo, né? Só simplesmente vai dar mais 1 de poder para as cartas jogadas ali. O próximo é o Clube do Inferno, lugar que já foi lar de muitos personagens ligados aos X-Men. No jogo, as cartas de custo 1 não podem ser jogadas nessa localização. Algo que faz bastante sentido, levando em conta o que aconteceu com a primeira formação dos Satânicos no Clube do Inferno, né? Se a gente for pensar no mundo dos quadrinhos. Então as cartas de custo 1, ou as cartas que a energia que elas precisam para serem baixadas é de valor 1, não podem ser jogadas nessa localização. A próxima é Nova Roma, a cidade que foi fundada no meio da Amazônia pelo pessoal que fugiu da Roma quando o Império estava caindo, veio para a Amazônia e fundou a cidade Nova Roma ali. No jogo, é uma localização simples. Quando ela for revelada, cada jogador vai comprar uma carta. Simples assim. A próxima é Atlantis, o lar do Império do Namor, o Império Submarino. Então, aqui, se você tiver uma carta só, você pode colocar mais de uma carta, mas caso você tenha apenas uma carta ali, essa carta vai ter mais 5 de poder. O que é uma condição muito boa, que comba muito bem com a carta do Namor. A carta do Namor, como nós vamos ver mais pra frente, se ela for a sua única carta na localização, ela ganha mais poder com isso. Então, soma-se a condição da localização com a habilidade da carta do Namor, você vai ter bastante poder ali com uma carta só. Mas, é claro que se você estiver perdendo já aquela carta ali, ou aquela localização ali, você vai ter que colocar mais de uma carta para poder passar. Mas é uma das localizações que você provavelmente vai querer deixar para o final do jogo, para quando você tiver mais energia para usar, para você colocar cartas maiores. Então, talvez seja uma estratégia se pensar quando você for jogar e encontrar essa localização. O próximo é a Oficina do Consertador. Tem que ver como vai ser traduzido aqui no Brasil, né? E se vai ser traduzido, né? Eu acho que sim. É um jogo da Marvel, um jogo grande. Tem tudo para pelo menos ter uma tradução para cá para o Brasil. E tomara que uma dublagem também, né? Como o jogo antigo do Ben Brode que ele participava, que ele era... eu não sei qual era o cargo que ele ocupava no jogo antigo dele, mas tem uma ótima localização ali, uma ótima dublagem.
Tomara, a gente não sabe ainda como vai ser, mas a gente espera que tenha uma dublagem tão boa quanto nesse jogo para o Brasil. Mas, voltando à localização, Consertador é um dos vilões do Homem-Aranha. Ele até apareceu rapidamente no filme do Homem-Aranha. No jogo, essa localização fornece mais um de energia no turno que ela é revelada. Então, fica atento para aproveitar essa vantagem, né? Se ela foi revelada no segundo turno, por exemplo, onde você teria 2 de energia, você vai passar a ter 3. Se ela foi revelada já no turno 1, você já vai começar com 2 de energia, você e seu oponente, né? Então, vão poder ser jogadas cartas um pouco mais pesadas do que elas normalmente seriam naquele turno. Pessoal, olha, apareci aqui para dizer que o vídeo ficou muito maior do que eu imaginei que fosse ficar. Então, estou dividindo ele em 2 partes. Essa é a parte 1. Se você está gostando do que está vendo, se quer ver mais sobre as outras localizações, a gente ainda tem mais umas 17, 18 localizações para a parte 2 do vídeo. Então, se inscreve aí no canal, curte para o algoritmo fazer chegar o vídeo a mais pessoas. É o que eu disse quando eu gravei o vídeo, que vai ficar no final da parte 2. O objetivo desse vídeo é para principalmente ajudar o pessoal que não tem acesso à tradução, ao idioma em inglês, né? Porque ler o que está escrito ali nas localizações, mas a gente também aproveita para pensar um pouco, imaginar como é que vai ser, conversar sobre o que vai beneficiar, o que vai prejudicar. Também a gente vê um pouco sobre a lore dos lugares, para o pessoal não ficar muito perdido, para saber o que é cada coisa, para ter uma ideia. Esse é o objetivo dos vídeos aqui no canal, principalmente no começo agora, que a gente sabe muito pouco sobre o jogo. Mas é isso aí. Curte, se inscreve, compartilha com alguém que você acha que possa ter interesse. Valeu, pessoal.